o seu voto. Senhor presidente, egrégio plenário, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, senhoras e senhores. Neste capítulo, como visto, a denúncia imputa a 13 réus, no caso Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani, Ayana Tenório, José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares, a prática do delito de formação de quadrilha ou bando, objeto do artigo 288 do Código Penal. Ter-se-iam eles, segundo o órgão da acusação, associado para a prática dos diversos crimes que compõem o objeto dessa ação penal. Em suas razões finais, o ilustre representante do Ministério Público Federal resume: a instrução comprovou que foi engendrado um plano criminoso voltado para a compra de votos dentro do Congresso Nacional. Folhas 45.085 dos autos. Pedido vênia ao eminente relator, a quem rendo as minhas homenagens e também aos que compartilham de seu respeitável entendimento, mantenho a posição que já defendi em sessão anterior quanto ao crime de bando ou quadrilha, que, como bem destacado pelo eminente revisor na última assentada, não se confunde, a meu juízo, com as figuras associação criminosa e organização criminosa para fins de quadramento penal em nosso ordenamento jurídico. Relembro a dicção do artigo 288 do Código Penal. Associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Tal como positivado em nosso Código Penal, o tipo quadrilha ou bando corresponde, na lição de Nelson, Hungria, ao crime de associação de malfeitores do Código Francês de 1810, a associação para delinquir do artigo 416 do Código Penal italiano e a associação ilícita do artigo 210 do Código argentino, constituindo entidade criminal estranha aos nossos códigos anteriores a 1940. Ainda na lição do mestre, define-se a quadrilha ou bando como a reunião estável ou permanente, que não significa perpétua, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. E nessa linha, diz ele, Hungria, não basta, diverso do que ocorre na coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime. É preciso que o acordo de vontades verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou apenas ajustados quanto à espécie, que tanto pode ser uma única, exemplo, roubos, ou plurima, exemplo, roubos, extorsões e homicídios. A ideia, digo eu, é permitir a atuação preventiva do Estado contra grupos criminosos antes mesmo dos crimes a cuja prática se propõe. Presente o bem jurídico tutelado pela norma, a paz pública, da ótica enfatizada pelo mesmo Hungria, consoante já pontuei em voto anterior. Bem tutelado este, que não é a paz pública no sentido material, vale dizer, a perturbação da paz pública em si, mas a situação de alarma no seio da comunidade, isto é, a quebra do sentimento geral de tranquilidade, de sossego, de paz, que corresponde à confiança na continuidade normal da ordem jurídico-social. Transcrevo, cito a obra, volume e página. A consumação do crime, continua a Hungria, coincide com o momento associativo, pois este já se apresenta um perigo suficientemente grave para alarmar o público ou conturbar a paz ou tranquilidade de ânimo da convivência civil. Não fora o grave perigo concreto que a organização da quadrilha ou bando representa por si mesma, e não passaria de mero ato preparatório penalmente irrelevante. No caso, a página 177 da obra que eu cito.
quadrilha, pois, digo eu, é a estrutura das societas céleres que causa perigo por si mesma para a sociedade, o que nada tem a ver com concurso de agentes estes que irão responder pelos crimes visados, eventualmente com a pena agravada pela simples convenção plural dos criminosos. E ficando tais agentes na mera fase de preparação, crime algum haverá. Quadrilha é, pois, tipo de perigo abstrato, em que objeto da tutela os sentimentos de tranquilidade e segurança dos indivíduos, além de uma convivência pacífica e harmoniosa em comunidade. Aqui estou citando Salles, citado por José Lafayette Barbosa Tourinho, numa magnífica monografia sobre o tema, crime de quadrilha ou bando e associações criminosas. Continuo, Só existe quadrilha na acepção legal, reitero, quando o acerto de vontades entre os integrantes visa a uma série indeterminada de delitos. E nessa linha de entendimento, a doutrina majoritária, a concluir que a finalidade de prática de número indeterminado de crimes é essencial, data vênia, à configuração do tipo do artigo 288 do Código Penal, como destaca o mesmo José Lafayette Barbosa Tourinho na obra citada, reportando-se ao magistério de Hungria, a que já me referi, e de penalistas como Antolizei, Faria, Fiandaca, Musco, Maggiore, Mirabete, Prado, Ranieri, Rosa, Ribeiro, Siqueira. E, não obstante, ele, Tourinho, tem a compreensão diversa. E, na minha ótica, na esteira desta abalizada doutrina, a indeterminação da prática de crimes na ação final é a base para a diferenciação de bando e concurso de agentes pura e simples, à luz do artigo 288 do Código Penal que está em exame. E pela equivalência que guarda este preceito com a denominada associação ilícita do Código Penal argentino, a que Hungria já se referia, merece realce a lição do argentino Jorge Frederico Michelsen Lett, ao comentar o tipo, em tradução livre. Dito de outro modo, as associações ad hoc não são organizações que perseguem a consecução de algum delito indeterminado ou de delitos em geral. E sim, estas associações estão expressamente constituídas para empreender uma única operação, concreta e pontual, extinguindo-se neste mesmo ato. Por isso, embora com características similares, não constituem associação ilícita nos termos da legislação argentina. Cito obra, identifico a página. Enfatizo que pressupõe o tipo legal em foco, a meu juízo, a configuração de uma entidade autônoma formada por vínculo associativo a transcender os indivíduos que a compõem e com certa autonomia em relação a cada um deles, ainda que desnecessária a existência de elementos constitutivos formais e prescindíveis engenharia sofisticada e estrutura complexa, consoante consignam precedentes sempre lembrados desta Corte. Nesse sentido que defendo, ainda o magistério do penalista português Jorge de Figueiredo Dias, a respeito do mesmo crime na legislação portuguesa. Abro aspas. Verifica-se a este propósito uma singular convergência doutrinal e jurisprudencial. Reconhece-se, nemine discrepante, que só haverá associação ali onde o encontro de vontades dos participantes, um qualquer pacto mais ou menos explícito entre eles, tiver dado origem a uma realidade autônoma, diferente e superior às vontades e interesses dos singulares membros, onde, noutros termos, no plano das realidades psicológicas e sociológicas, derivar do encontro de vontades um centro autônomo de imputação fática das ações prosseguidas em nome e no interesse do conjunto. Centro este que, pelo simples fato de existir, represente uma ameaça
tão intolerável que o legislador reputa necessário e justo, proporcional, reprimi-la com as penas particularmente drásticas combinadas no artigo 287. Transcrevo, identifico obra e página. Jorge de Figueiredo Dias ainda faz referência à doutrina de juristas italianos e alemães sobre o tema. E, pela relevância, permito-me transcrição mais alongada. Nesse sentido, diz ele, na doutrina alemã, exigem Lenkner uma subordinação da vontade individual à vontade de outros. Maurach e Schroeder, a prossecução de fins comuns mediante a subordinação do indivíduo ao todo. E Rudolph, a existência no interior da associação de certas estruturas de decisão reconhecidas pelos seus membros. E um passo mais da Patalano, na Itália, quando sustenta que o conceito de associação assume, nesse contexto, o significado de instituição. Tratar-se-á de uma instituição mais ou menos complexa, mais ou menos formalizada e sofisticada, mais ou menos hierarquizada nas suas relações e mais ou menos cogente na imposição das suas normas ou regras, mas sempre de uma realidade transcendente à vontade e interesses individuais dos seus membros. Por isso é que, ainda segundo o mesmo penalista italiano, a simples existência da associação vale já como uma declaração de guerra à ordem estadual. E ainda a título conclusivo, tudo vincula, por isso, a conclusão da necessidade de que a associação surja na objetividade das representações dos seus membros, nas suas experiências individuais ou de interação, como um centro autônomo de imputação e motivação, como uma entidade englobante com metas ou objetivos próprios, objetivos aos quais devem subordinar-se, pelo menos até a medida de sua integração na associação, os objetivos pessoais dos membros. Merece destaque, por fim, a observação de Maria Luísa Cesoni, professora do Departamento de Criminologia e de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Louvain e do CETEL, Faculdade de Direito da Universidade de Genebra, a respeito dos debates sobre o artigo 416 do Código Penal italiano, similar à norma do artigo 288 do nosso Código Penal, em obra financiada pelo Fundo Nacional Suíço de Pesquisa Científica, quanto ao tema violência no cotidiano e crime organizado. Diz ela, quanto ao artigo 416 do Código Penal italiano, equivalente ao nosso, já diz a Hungria, o déficit da definição, notadamente concernente aos elementos materiais, é acompanhado de uma valoração dos elementos subjetivos. O elemento intencional é, assim, aquele que distingue, segundo certa doutrina e também segundo a jurisprudência, esta infração das disposições em matéria de participação, concurso de pessoas. E aí ela cita, a preparação de infrações precisas caracteriza a participação, enquanto que a intenção de constituir uma associação criminal que se opõe aos fundamentos das instituições estabelecidas caracteriza a associação de malfeitores. Identifico obra e página. Em sentido similar, destaco decisão do Tribunal Federal de Justiça da Alemanha sobre o artigo 129 do Código Penal alemão, que trata do crime equivalente naquele país e que é citada nessa mesma obra por Georg Kinzig. Diz ele, em uma decisão importante de 1983, o Tribunal Federal revelou que o que deve ser entendido por associação, no sentido do artigo 129 do Código Penal alemão, é a associação, por uma certa duração, de mais de 3 pessoas que perseguem fins comuns e que, a partir de suas relações recíprocas, se sentem como fazendo parte de uma união, no sentido de que as vontades individuais se submetem a uma vontade comum. Digo eu, aplicada esta doutrina à espécie, tenho como indiscutível
renovando o meu pedido de vênia aos que pensam de forma diversa, que os chamados núcleos político, financeiro e operacional envolvidos nesta ação penal jamais imaginaram formar uma associação para delinquir, uma societas céleres com o objetivo de sobreviverem, usufruírem ou se locupletarem com o produto dos crimes resultantes de sua atuação e que foram reconhecidos por esse plenário. Havia um objetivo: a cooptação de apoio político ao governo. Todos os demais fatos típicos que giraram em torno deste objetivo, a meu juízo, sempre tiveram por finalidade garantir a consumação desse desiderato. Em absoluto detecto a configuração, ainda que informal, de uma entidade com vida própria, ou, nos dizeres de José de Figueiredo Dias, de um centro autônomo de imputação e motivação a que subordinados os réus como agentes criminosos. Delineada, isto sim, a meu juízo, hipótese de coautoria, traduzindo o fato de os crimes terem sido praticados em série e por tempo considerável, continuidade delitiva, e não a existência de quadrilha ou feitio legal. Em síntese, senhores ministros, a compreensão de que só existe quadrilha ao feitio legal quando o acerto de vontades entre os integrantes do grupo visa uma série indeterminada de delitos, vale dizer, a compreensão de que o tipo penal exige que a associação se faça para a prática de crimes com indeterminação na ação final, e de que o tipo penal diz com sociedades engendradas para o crime, com a finalidade de, por formas diversificadas e imprevistas, usufruir dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas, caso de grupos formados para assaltar, roubar, falsificar, sequestrar e extorquir, concluo pela inviabilidade de reputar tipificado o artigo 288 do Código Penal na espécie, com a consequente absolvição de todos os réus, forte no artigo 386.3 do Código Penal. Registro, senhor presidente, a demasia que não identifico em qualquer hipótese, à luz dos fatos e provas dos autos, nos agentes dos crimes específicos já reconhecidos por este plenário, contra os quais se dirige a presente imputação, o dolo de criar ou participar de uma ação criminosa autônoma com vista à prática de crimes indeterminados. Identifico, é certo, em alguns desses agentes, os dolos inerentes à prática de crimes em série, de peculato, lavagem de capitais, corrupção e gestão fraudulenta, consoante me manifestei ao longo desse julgamento, inconfundíveis, contudo, com o dolo de associação criminosa. É como voto, senhor presidente, renovando o meu pedido de vênia às compreensões contrárias, pela absolvição de todos os réus por atipicidade, 3863 do Código de Processo Penal, acompanhando o voto do eminente revisor. Pois não, só para deixar claro, a ministra Rosa Weber acompanha a dissidência aberta, inaugurada pelo senhor ministro relator Ricardo Lewandowski e tal como revisor, ministro revisor Ricardo Lewandowski, e tal como ele, ministro Ricardo Lewandowski, sua excelência Rosa Weber absolve todos os réus e o faz por atipicidade da conduta, daí porque invoca a aplicabilidade do artigo 386, 3º do Código Penal. Feita a anotação. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Joaquim Barbosa. Presidente, eu lamento ter que dizer, mas eu estou com a impressão de que nós estamos encaminhando para algo que eu denominaria uma exclusão sociológica em se tratando de crimes de formação de quadrilha. Porque a ideia que eu começo a perceber é de que só praticariam crimes de quadrilha aquelas pessoas que se dedicam à prática de crimes tais como sequestro, furto, latrocínio, roubo,
ou seja, os chamados crimes de sangue, não é? O artigo 288 do Código Penal não permite essa leitura, ele não faz esse corte sociológico, essa exclusão sociológica. Ele diz, pura e simplesmente, de maneira muito simples, reunir-se 3 ou mais pessoas... Sociais. Hein? Associarem-se 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. Ora, no caso aqui, o que nós já vimos até agora? Nós já assistimos e condenamos pessoas integrantes daquilo que o procurador-geral chama de núcleo político, núcleo financeiro, núcleo publicitário. Vários desses membros praticaram a surdina, a sorrelfa, crimes tais como crimes contra a administração pública, crimes gravíssimos como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e por aí vai. Em quase todas essas ocasiões, os elementos constitutivos do crime de quadrilha estavam presentes. Crimes praticados ao longo de um período considerável de tempo, no caso aqui, quase 2 anos e meio, não é? Durou essa prática nefasta de compra de parlamentares, crime para o qual não se há de cogitar na possibilidade de que ele seja cometido sem que haja entendimento entre pessoas ou entre grupos, porque dinheiro não nasce em árvores. Não se colhe notas de dinheiros em árvores. O conserto é parte, o conserto com C, não é? A tratativa, a preparação é parte integrante, inerente à prática desse tipo de crime, não é? Finge que está emprestando dinheiro para quem não tem a menor condição de fazer empréstimo, e essa entidade que toma o dinheiro se vale de mecanismos os mais ousados, os mais inadmissíveis, para usar esse dinheiro para quê? Para a prática de um crime que abala, sem dúvida, a ordem social. Por quê? Porque ele abala as bases do sistema democrático. Comprar parlamentares, constituir base de governo em Congresso à base de dinheiro. Como isso não abala a paz social? É só o indivíduo que mora no morro e sai atirando loucamente pela cidade que abala? Ou será que a constituição das nossas instituições, a tomada das nossas instituições políticas de maneira pecuniária não abala a paz social? É preciso que haja crime de sangue para que essa paz social seja abalada por esse crime horroroso, não é? Que é a pecuniarização da vida política. Eu não consigo entender. Eu não aceito essa exclusão sociológica. Ela não tem base no nosso Código Penal. Eu acho ao contrário. A prática de crime de formação de quadrilha por pessoas que usam terno e gravata, ela traz
um desassossego que é ainda maior do que esse desassossego que nos trazem os que se consagram à prática de crimes, dos chamados crimes de sangue. Eu queria só fazer esse acréscimo porque, no meu voto, eu não desci a essas considerações.